Muito bem, pessoal, reiniciando os nossos estudos de Ministério Público de Minas Gerais, eu vou iniciar agora um curso voltado para teoria geral do MP, que vamos ver em alguns blocos aquilo que é de fato relevante para o MP-MG. Lembrando que estamos trabalhando dentro da sistemática de uma prova específica, que é a prova de Minas Gerais. Não estamos trabalhando outros ministérios aqui público, de outros locais, estamos trabalhando apenas Minas. Por que eu falo isso? Porque a teoria geral do MP, ela pode ser aplicada para todos os MPs do Brasil, inclusive o MPF. Porém, eu vou verticalizar dentro da sistemática do MP-MG, Lei Complementar 34, que é a nossa lei complementar. Então, não tem como a nossa lei complementar ser utilizada, por exemplo, para fazer o MP-RJ, ou MP-SP e assim vai. É MP-MG, ok, pessoal? Que fique bem claro isso, porque senão a gente começa a achar que fazendo aqui para MP-MG, eu vou pegar a Lei Complementar 34, que é essa aqui nossa, e vou compreender todos os demais concursos de Ministério Público, no que diz respeito à teoria geral do MP, ok? Específico, Lei Complementar 34. Então, nós vamos abrir a Lei Complementar 34. Se vocês já quiserem ter esta lei que vai nos guiar, é a Lei Complementar 34 de 94, jogar lá para vocês. É essa aqui. Olha lá. Essa é a nossa Lei Complementar 34 de 94, ok? Que sofreu algumas alterações, conforme vocês estão vendo aí no quadro. Porém, a lei orgânica nossa é essa aqui, Lei Complementar 34 de 94, retirada inclusive do site do MP-MG. Então, esta é a nossa lei. Essa nossa lei é uma lei bem extensa, tem bastante coisa dentro dela. A Lei Complementar 34, ela dispõe sobre a organização do MP e dá outras providências. E aqui, para início de conversa, vem aqui comigo. Se você está estudando para o MP de Minas, você tem que conhecer a Lei Complementar. Professor, mas é uma lei que eu estou vendo aqui, lá embaixo, olha só, tem 63 páginas. A lei tem 63 páginas. E aí? E aí que você vai ter que ler. Não tem outro jeito. E aí que você vai ter que ler a Lei Complementar, número 34 de 64, terá que ser lida. Professor, você vai ler a lei toda? Não, não tem como eu ler tudo com vocês aqui. Mas nós vamos ver aquilo que é relevante, aquilo que é importante. Então, pessoal, fiquem atentos, dê uma lida em casa, peguem essa lei. Já estou aqui dando uma orientação, porque muitos vão achar que é simplesmente fazer a aula aqui. Claro que a aula vai ajudar bastante. Vocês vão conhecer muita coisa estudando aqui comigo a Lei Complementar 34 naquilo que diz respeito ao MP-MG. Mas eu sugiro, já estou falando aqui, sugiro uma leitura desta Lei Complementar 34 de 94. Falei mais de uma vez, tá, pessoal? Mais de uma vez. Então, pegue ela, dê uma lida, é bem simples, bem tranquila. O que de fato é complexo, eu vou falar com vocês aqui na sala de aula. O que de fato é mais difícil, eu vou trabalhar com vocês. Ok? Então, vamos voltar? Muito bem. Alguns pontos que eu separei nos slides. Olha lá. Teoria geral do MP, Ministério Público como agente de transformação social. Eles estão trabalhando muito essa expressão no Ministério Público de Minas Gerais. Ainda mais hoje, em momentos que nós vivemos uma pandemia. Nossa, professor, vai cair isso na prova? Você tem dúvida? Óbvio que vai cair. Óbvio que isso será cobrado no MP-MG, neste concurso que vocês vão fazer. Por quê? Vem cá. Nós queremos promotores de justiça e promotoras de justiça que saibam usar os instrumentos legais
para fazer uma transformação social. Se, por exemplo, estamos vivendo numa situação de onda roxa, onde tudo está parado, só serviços essenciais, assim por diante, tem como alguém querer furar esta onda roxa? Tem como alguém querer fazer reuniões, festas? Tem como alguém querer fazer que, enfim, algum tipo de atividade não seja essencial? Não. Como é que o MP vai fazer essa transformação social? Vai fazer uma fiscalização. Ele pode fiscalizar via PROCON. Nós temos o PROCON MP, em que o PROCON MP tem poder de polícia, vocês sabem disso. O PROCON MP tem, aqui de Minas Gerais, tem poder de polícia, pode lacrar, pode fechar, pode multar. Então, se o estabelecimento estiver descumprindo dentro dessa toada de pandemia, eu posso sim usar este agente de transformação social do Ministério Público por meio do PROCON. Eu posso aqui entrar com alguma ação civil pública, eu posso entrar com alguma recomendação. O Ministério Público, como agente de transformação social, nada mais é do que um órgão de implementação de políticas públicas. Quer colocar? Vamos lá, coloque no caderno. Já caiu em prova aberta isso aí, pessoal, inclusive, ok? Já caiu em prova aberta. O que é o Ministério Público como agente de transformação social? É o órgão ministerial como implementador de políticas públicas. Implementador de políticas públicas. Então, aqui no caso, o Ministério Público vai implementar políticas públicas de que jeito? Na pandemia, por meio do PROCON-MP. Ora, se for, por exemplo, por meio de uma ação civil pública, o instrumento é o judiciário, ou uma recomendação. Saúde pública é algo extremamente importante. Então, o Ministério Público tem que zelar pela saúde pública de todos, recomendando, entrando com ação civil pública, fazendo TAC e assim vai. Então, o agente de transformação social, ele vai implementar políticas públicas. E aqui eu separei para vocês, só para que a gente possa situar, olha lá, os mecanismos que o Ministério Público usa para implementar estas políticas públicas ou para fazer uma transformação social. Quais são esses instrumentos? A audiência pública. A audiência pública, muito comum quando se trata em questões ambientais. Quando se trata de questões ambientais, nós temos a aplicação de audiência pública para melhor analisar aquela situação e ver, será que aquela mineradora pode começar a trabalhar a licença prévia? Será que aquela mineradora pode ser aqui aceita naquela região? A audiência pública, ela, antes de tudo, ela vai fazer a preparação do terreno para a eventual implementação de uma atividade arriscada. Então, uma audiência pública é muito comum ser feita numa questão de mineradora, onde vai ter um possível impacto ambiental. Então, a audiência pública é um mecanismo que nós vamos utilizar como um MP, inclusive, resolutivo. MP resolutivo ele faz por meio de audiência pública. E nesta audiência pública, o que nós vamos ver? Olha só, nesta audiência pública, eu vou chamar as partes interessadas e nesta audiência pública eu vou expor os pontos conturbados, aquilo que é, enfim, complexo. E naquela audiência pública eu posso resolver os problemas, sem ter que acionar o poder judiciário. Então, o MP resolutivo é aquele MP, se vocês quiserem colocar, o MP que não judicializa
o problema. É aquele MP que não judicializa o problema. Ele resolve o problema antes de propor uma ação civil pública. A audiência pública é o mecanismo que nós vamos utilizar, muito comum em situações de mineradoras, impactos ambientais. Podemos então fazer uma audiência pública para ver se aquela mineradora vai se instalar ou não numa determinada localidade. Temos então o MP resolutivo, que não judicializa o problema, na audiência pública. E isso não deixa de ser um agente de transformação social. Por exemplo, uma questão envolvendo vacinação. Olha só, eu estou aí diante de um problema de pandemia, que as vacinas não estão chegando. Ou as vacinas estão aqui escassas. Qual que eu vou utilizar? A Coronavac, a da Pfizer, a da Oxford? Qual? O MP ele pode resolver fazer uma audiência pública para tentar resolver essa questão. Obviamente que todos os protocolos de segurança deverão ser tomados, porque hoje em dia a audiência pública não está muito fácil de fazer presencial. Terá que se preparar para fazer algo virtual. Até isso, nós temos que tomar cuidado. Só para vocês verem, pessoal, hoje a audiência está sendo virtual, a audiência pública, a audiência criminal, e é assim que tem que ser feito. Pode, claro. Sem problema algum. É mais difícil? É. Só para vocês verem, eu fui fazer um concurso para o Ministério Público do Rio de Janeiro, e eu não passei neste concurso, vim passar aqui em Minas, apesar de ser do Rio, né? Enfim, e neste concurso, a questão aberta de teoria geral do MP era essa, que, numa determinada localidade, não foi possível fazer a audiência pública porque não tinha luz, não tinha espaço, não tinha nada. E aí, na resposta aberta, você teria que responder, olha só, a prova do MP do Rio é bem capciosa, você teria que responder a forma de se fazer essa audiência pública, que não pelo meio presencial. E na época, inclusive, já tinha essa possibilidade de fazer por meio de reuniões virtuais, apesar de ser um pouco mais complicado. Mas, enfim, caiu isso. Tinha que dar essa resposta. Não, professor, mas é assim? Sim, pediram isso. Você não pode falar assim, olha só, uma resposta errada. Ah, não dá para fazer audiência pública, vamos esperar passar a pandemia. E a mineradora fica sem operar, e aí a pessoa que está lá, enfim, aquela sociedade que está com a mineradora já operando, ou que tem uma próxima licença, enfim, tem coisas que não dá para a gente esperar. Tem coisas que não tem como eu simplesmente falar assim, vamos aguardar a pandemia passar. Impossível. Então, é complicado isso aqui. Nós temos que saber resolver. Você não pode virar numa questão e falar assim, não tem o que fazer. A resposta, não sei, não tem o que fazer, ou, ih, fudeu, não dá. Você tem que pensar. Nessa prova do Rio, essa questão até acertei, apesar de não ter passado, mas, enfim, tinha que ter uma resposta concreta para aquilo de forma criativa. Hoje, nós temos vários meios, plataforma Zoom, plataforma Google Meeting, né? Você tem várias plataformas que fazem, inclusive, estas audiências virtuais. Então, se possível for, ou se necessário e indispensável, faça por meio de audiência pública. Continuando, outro mecanismo que nós usamos para transformar socialmente uma localidade ou implementar uma política pública, TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, o famoso TAC. Este TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, também é um mecanismo, também é um instrumento de transformação social. E esse instrumento de transformação social, TAC, o termo de ajustamento de conduta, este TAC, ele vai ser feito em muitos casos também em questões ambientais e algumas situações de patrimônio público, saúde. São temáticas que eu
não preciso de entrar com uma ação civil pública, como a ACP. Eu posso, por meio deste compromisso, o TAC, inclusive, é um título executivo extrajudicial, este TAC, que uma vez ele é homologado, vira um título executivo judicial, porque foi homologado pelo juiz, aí vira o judicial, mas este TAC, ele pode ser realizado, por exemplo, num determinado espaço em que uma empresa quer instalar alguma atividade complicada e ela precisa de fazer medidas compensatórias ou fazer algumas medidas mitigatórias para instalar um determinado, enfim, empreendimento. E, para tanto, ele vai ter que cumprir certas cláusulas e o ente público também cumprirá as suas cláusulas. Então, ambientais, patrimônio público também, concurso público. Olha só, vem cá, nós sabemos que hoje os concursos públicos devem ser realizados. Hoje não pode ter uma contratação direta. Contratação direta só em último caso. Contratação direta só se você tiver uma situação em que for impossível realizar o concurso de forma imediata para resolver um problema local, por exemplo, de médico. Pandemia, eu tive que fazer uma contratação direta de médico porque não tem médico aqui. Se eu for fazer o concurso público para aprovar a correção de prova, para só depois, então, o médico aprovado vir aqui trabalhar, as pessoas vão morrer. Então, faça uma contratação direta, um processo seletivo simplificado, mas de contratação temporária. Contratação temporária. E o que pode acontecer? Pode acontecer dessas pessoas serem contratadas de forma temporária, muito comum, já vi isso na prática, já fiz TAC assim, e aí aquilo fica por anos e anos. O médico passa a ser um servidor estável, fica lá por anos e anos na prefeitura. E aí vem a pergunta, esse médico agora, ele não vai ser mandado embora. Claro que vai ter que ser mandado embora. Por quê? Porque ele não fez concurso público. E aqueles que estão estudando para concurso público, igual vocês estão, e aqueles que já estão numa fila para serem chamados, e o médico que foi contratado diretamente está ocupando essa vaga. O que a gente faz? Termo de ajustamento de conduta. Em muitas situações, eu já fiz isso, damos um prazo para o prefeito, no determinado prazo legal, ele vai, então, naquele prazo legal, cumprir certas cláusulas, como realizar o concurso público, aprovar os candidatos e, ao final, mandar embora o médico que lá está de forma temporária e colocar o que for aprovado no concurso. Porque, obviamente, pessoal, não dá para eu mandar de cara o médico embora, senão a UPA, o pronto-socorro vai ficar sem médico, não dá. Obviamente que não é isso que a gente quer, não tem como. Então, o que nós vamos fazer neste caso? Neste caso, nós iremos fazer um ajuste de conduta, um TAC. Neste TAC, eu, então, vou colocar a cláusula de que o médico que lá está contratado de forma direta e sem concurso será exonerado após o término do concurso público com a posse daqueles que fizeram a prova. Aí sim ele vai embora, porque senão a gente deixará a prefeitura desguarnecida de médicos, não dá, ou a cidade. Então, termo de ajustamento de conduta também pode ser feito na área da saúde. Num TAC, obrigar determinados hospitais a, por exemplo, que não estão fornecendo, fornecer um kit para aqueles que estão com coronavírus. Aquele kit lá, vitamina C, zinco, tal, enfim. E os médicos não estão querendo, a gente fala, olha, a prefeitura tem verba para isso, ou se for hospital particular, tem direito aqui no plano de saúde, tem que fornecer. Também nessa situação de pandemia. Mas estou só mostrando para vocês, pessoal, que esses instrumentos aqui são instrumentos de transformação social. Vocês podem ver isso aqui no MP. Isso aqui, esses 4, são aqueles mais comuns de se trabalhar na prova do MP. Então, TAC, audiência pública, recomendação. A recomendação, coloquemos o TAC também, ele não judicializa, ok? O TAC é MP resolutivo. A recomendação
também não judicializa. É MP resolutivo. O TAC não é uma ação, então não é um MP demandista. Recomendação também não. Recomendação, o promotor de justiça ou a promotora, diante de uma situação ilegal, ele recomenda a sua correção. Obviamente que não estamos falando em judicialização do problema. Então aqui venham comigo. No caso de uma recomendação, o que nós temos? Um Ministério Público que está simplesmente recomendando, sem judicializar, que determinado ente não tome ou não continue fazendo aquela medida ilegal. Muito bem. Prefeitos que no momento de pandemia não estão querendo seguir a onda roxa. E aí? Eu tenho visto alguns colegas proporem a recomendação para que o prefeito daquela cidade cumpra a onda roxa. Coloque, por exemplo, lá que os estabelecimentos irão funcionar de tal hora, não poderá ter aglomeração, as reuniões presenciais estarão, então, proibidas, e assim por diante. Então, uma recomendação para que, se aquele ente descumprir aquela recomendação, aí sim eu posso ter uma ação civil pública. A recomendação não é acordo e não é audiência pública. Na recomendação, eu recomendo de forma direta, que aquele ente cumpra o que na recomendação está. Considerando isso, considerando aquilo, considerando não sei o quê, enfim, propõe o Ministério Público que o prefeito se abstenha de, enfim, praticar atos contrários ao decreto de isolamento, ao decreto estadual, ao decreto, enfim, municipal. Então, essa questão de recomendação também é um exemplo de MP resolutivo, que não judicializa o problema. E, por fim, temos aí também a ação civil pública. Essa daqui seria a única forma de exemplificar o MP demandista. Aqui é porque não deu certo a audiência pública, não deu certo o termo de ajustamento de conduta, não deu certo a recomendação. Então, agora nós temos que fazer uma ação civil pública. A ACP, Ação Civil Pública, nada mais é uma forma de processar, judicializar o problema. Eu, particularmente, não gosto de ACP como a primeira medida, ok? A primeira medida. Melhor que se tente uma recomendação, faça uma audiência pública, tente propor um TAC, porque se nada disso der certo, aí você judicializa. Aí você entra com uma ação civil pública, pede para fechar lá determinado local, pede para, enfim, que se cumpra alguma medida sanitária, ao Tribunal da Justiça pode dar, o juiz de primeira instância, assim vai. Só para vocês verem que a recomendação, o TAC e a audiência pública são mecanismos mais eficientes. Porque uma vez que eu, pensem, judicializo a questão, uma ação civil pública, eu já coloquei na mão da autoridade judicial o problema. Ele que vai dar liminar, ele que não vai dar, ele que vai encerrar o processo, ele que vai determinar, enfim, o impulso oficial. Quando eu ainda estou com uma audiência pública, quando eu ainda estou num TAC, quando eu ainda estou numa recomendação, eu é que vou escolher o melhor mecanismo. Eu que intimo, eu que recomendo, eu que chamo para depor, eu que chamo para ouvir certas pessoas. É no bojo de um procedimento meu que eu vou resolver o problema. Eu posso chamar para conversar, eu posso oficiar. Uma vez que se propõe, muita gente se esquece, muita gente acha que o Ministério Público é simplesmente entrar com a ação civil pública. Pessoal, quando eu entro com a ação civil pública, é porque eu estou entregando o meu problema para o judiciário. Eu estou entregando a resolução para o judiciário.
Tanto é que isso é chamado, olha só, de MP demandista. O MP que vai demandar, que vai entrar com a ação. E a ação onde? No poder judiciário. Quem vai dar liminar? Quem vai encerrar? O juiz. Se o juiz não quiser dar, acabou. Se o juiz falar assim, não vou dar isso aqui não, porque enfim, o MP daqui eu não gosto, MP é chato, cri-cri, MP muito complicado, acabou. Agora, você com os mecanismos extrajudiciais, a audiência pública é extrajudicial, TAC é extrajudicial, recomendação extrajudicial, com esses mecanismos extrajudiciais, você resolve. Ora, quem não vai querer cumprir o que o promotor pede? A pessoa tem medo do Ministério Público. Você que vai ser Ministério Público, vocês vão ver o medo que as pessoas têm de ser promotor de justiça, o medo que tem de uma recomendação, de um TAC ou de uma audiência pública, de um ofício. Então, o medo, o temor, já existe. Então, use isso para fazer a melhor transformação social. Use isso para fazer uma implementação de políticas públicas, ainda mais no momento tão complicado como esse de pandemia. Agora, você só tem que tomar cuidado, pessoal, para não fazer aquelas recomendações esdrúxulas. Recomendações, por exemplo, propondo, não vamos isolar. Fazer uma recomendação de não isolamento. O promotor vai e fala, olha, eu não vou querer que se cumpra o isolamento. Todo mundo na rua, todo mundo aqui, enfim, aglomerando, porque nós temos que fazer imunização de rebanho. Temos que pensar assim, ora, obviamente que não é institucional este pensamento, pode ser de um promotor isolado. Então, cuidado para você não falar, eu conheço um promotor que fez isso. Ora, está totalmente em descompasso com a orientação institucional, que a gente vê da PGJ. A PGJ tem uma orientação de saúde pública, de medidas sanitárias. Então, cuidado, porque tem recomendação esdrúxula. A gente tem que ficar atento para ver na prática qual é esdrúxula e qual não é. Pode ser que caia numa prova uma que seja invasiva, uma recomendação que vai invadir algo que seja de competência do Poder Executivo. O promotor não pode aqui restringir o direito de ir e vir, ou até mesmo determinar que se faça o direito de ir e vir a qualquer custo. Isso é uma questão muito mais de Poder Executivo que executa. Temos que tomar cuidado com essas questões, de não invadir a seara do Executivo, a seara do Judiciário. É igual o CNMP, um dia desses aí, fez uma resolução falando que o promotor de justiça não poderia determinar prisão de ninguém, prisão preventiva. Óbvio que não pode, só juiz que pode determinar prisão preventiva, claro. Mas tem promotor, então, que está mandando prender, né? Preventivamente. Em flagrante pode, mas preventivamente não, só juiz, está na Constituição Federal. Tivemos que ter uma resolução do CNMP falando, olha, o promotor não pode recomendar prisão preventiva. Para você ver a que ponto chegam alguns colegas promotores. Então, pessoal, cuidado, porque às vezes eles podem, o examinador, fazer lá uma recomendação para você criticar a recomendação. Olha só que questão boa. Para você criticar os pontos daquela recomendação que estão em dissonância com o ordenamento jurídico. Aí você vai saber muito mais de direito administrativo e constitucional, mas é uma matéria de teoria geral do MP. Muito bem, visto isso aí, olha lá, MP resolutivo, MP demandista. Muito bem, pessoal, na sequência, e agora vamos trabalhar os princípios institucionais do Ministério Público. Lembrando a vocês que esse tipo de questão é facilmente confundida com garantias institucionais. Vou colocar aqui, olha só, princípios institucionais, ok? Vamos ver. E garantias. Muita gente confunde esses princípios, onde se tem a autonomia, onde se tem a unidade, onde se tem a indivisibilidade e onde se tem independência, com as garantias institucionais. E isso aqui é motivo, inclusive, de muita crítica por parte da sociedade que não conhece a fundo a instituição, ou não conhece o Poder Judiciário, porque tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público gozam dessas garantias institucionais e não é tão aceito. Vamos dizer por quê. Mas antes disso, olhem só.
Primeiro vamos ver o que é esta autonomia institucional. Quando se fala na autonomia institucional, autonomia do Ministério Público, esta autonomia é uma autonomia da instituição. Vejam que ela é subdividida em funcional, administrativa e financeira. Então, ela é subdividida em funcional, administrativa e financeira. A autonomia funcional, sem vinculação a qualquer poder. Então, venha aqui comigo. Quando se diz que o Ministério Público ele tem uma autonomia funcional, nós não estamos subjugados nem mesmo ao Poder Judiciário. Muita gente não sabe, mas nós, promotores de justiça, não fazemos concurso para promover e virar desembargador. Tem muita gente que pergunta assim, quando que você vai ser juiz? Quando que você vai ser desembargador? Eu falo assim, só se eu for pelo 5º constitucional, né? Pelo 5º ou se eu fizer concurso. Mas você não vai ser desembargador, não? Quando você vai ser procurador da República? Porque de justiça tem jeito, né? Tem que promover. Não, o procurador da República é lá do Ministério Público Federal. Nós somos do MP estadual. Então as pessoas não entendem isso. Nós não estamos vinculados. Nós somos uma instituição. A nossa autonomia funcional é eu trabalho numa instituição que propõe ação penal, que faz inquérito civil, que faz ação civil pública. Eu sou, então, um integrante de uma instituição que trabalha na área civil, na área administrativa, na área constitucional, na área penal, na área ambiental e assim vai. Só que as pessoas, elas acham que nós estamos subjugados a um poder. Não, eu peço ao juiz, ele pode dar ou não. Por isso que eu prefiro muito mais trabalhar com o mecanismo do MP resolutivo, que resolve o problema antes de ser judicializado, do que ficar lá propondo. Mas ainda que a gente proponha, nós não estamos subjugados, nós não estamos vinculados ao Poder Judiciário. Obviamente que se a gente perder, o juiz não deu, a gente recorre. Pode ser que o Tribunal de Justiça dê ou não dê, mas não há vinculação. Nós não temos vinculação ao Legislativo também. O deputado federal falou que vai caçar você, não tem essa. O que ele pode fazer é uma lei, obviamente, que vai prejudicar o Ministério Público, isso ele pode fazer. Mas ele, de imediato, ali na caneta, não tem como ele fazer nada para prejudicar o promotor ou a promotora. Então, autonomia funcional, não há vinculação a qualquer poder. Depois vem a autonomia institucional, ela também é manifestada na seara administrativa. Olha lá. É a chamada autogestão aqui, ó. Ora, a autogestão ela é interessante porque o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, ele é que faz o concurso público, manda, obviamente, que o promotor tal seja secretário do concurso, igual vocês já estão vendo aí, tem o secretário do concurso, tem a banca examinadora composta por membros do Ministério Público, por promotores e procuradores de justiça. A autonomia administrativa nossa, a autogestão, é isso. A promoção é feita mediante o Conselho Superior do MP, é o Conselho Superior do Ministério Público que vai propor a promoção daquele colega por antiguidade ou por merecimento. Não existe um órgão externo fazendo isso. Não há um órgão externo fazendo esse tipo de, enfim, promoção, remoção. Não. Quem faz é o próprio órgão ministerial. Então, nós temos uma autogestão. Nós temos aqui férias
que são concedidas pela própria instituição, não é um terceiro chefe, o desembargador deixou sair de férias. Tem muita gente que fala assim, o juiz vai deixar você sair de férias? O juiz está cheio de audiência lá, o juiz, problema dela. As minhas férias eu vou tirar. Se ela quiser, ela remarca. Não tem substituto? Se tiver, ótimo, mas se não tiver, o que eu posso fazer? Porque senão você fica vinculado a juiz. Cuidado, você que vai entrar no MP, cuidado, porque tem juiz que quer te deixar lá na mesma rotina dele, ou dela. Às vezes não tem filho, tem nada, aí não tira férias, não tira nada, e marca audiência o ano inteiro. Eu sei que tem direito a férias, como é que você faz? Você não tira porque ele também não tira? Fala só, excelência, é o seguinte, eu vou te avisar, vou tirar férias mês que vem. É o meu direito, eu já tenho o período aquisitivo, então eu vou tirar. Agora, se a senhora quiser continuar com essa audiência, não vai ter promotor para fazer. E sem promotor, a audiência é nula. Porque tem juiz, eu já trabalhei com juíza, que falava assim, não, doutor, não vou autorizar suas férias, não. Como assim, doutor, autorizar minhas férias aqui? Autogestão. Quem tem que autorizar é a minha instituição. E nem autoriza, né? Porque, na verdade, você vai comunicar. Ora, se você tem o período aquisitivo, não tem muito o que fazer. Eles têm que conceder. A não ser que eles queiram comprar as férias, a não ser, enfim, que tem algum problema muito grave. Mas, enfim, a autogestão é uma manifestação da autonomia administrativa, desta autonomia institucional. Então, quem gere a instituição são os próprios membros. E a autonomia financeira. A autonomia financeira, pessoal, proposta orçamentária é a alocação de recursos. Isso aí também é bem interessante, porque nós temos um orçamento próprio. Isso é muito interessante. O próprio PGJ é quem vai escolher onde investir o dinheiro que é arrecadado pelo Estado. O Estado de Minas Gerais arrecada lá um valor monstruoso com tributos. Parte vai para o Judiciário, parte vai para a Defensoria Pública, parte vai para a Polícia, parte vai para o MP. Esta parte que vai para o MP é vista também dentro de uma autonomia financeira. Olha só. A proposta orçamentária e a alocação de recursos é uma escolha do PGJ. Ele vai escolher comprar carros, ele vai escolher criar lá sedes próprias, ele vai, por exemplo, fazer o que vocês querem, concurso público, e assim vai. Então, a autonomia financeira, ela é baseada dentro dessa sistemática. Proposta orçamentária e alocação de recursos. É o próprio procurador-geral que vai, então, escolher onde ele vai colocar aqueles recursos. Então, não é, por exemplo, o governador de Minas que vai falar, não, vocês vão ter que fazer mais concursos. Não, vocês vão ter que fazer aqui sedes próprias. Fazer governador de Minas, Araxá, né, o Zema. Vai ser lá, enfim, em Araxá construída uma sede própria. Não. Então, não tem isso. O que nós temos é o PGJ escolhe o que fazer com o dinheiro, o que fazer com o orçamento. Então, este orçamento aí é escolhido pelo próprio chefe. Então, não há ninguém que orienta. Claro que a receita vem do Estado. O que Minas arrecada é que passa, mas está na lei orgânica. Então, nós temos uma lei orgânica, nós temos também uma lei complementar 101, que é aquela lei que trabalha o valor do percentual que deve ser destinado ao Ministério Público, e este valor está em lei e acabou, não tem muito o que falar. Aquilo que está lá, enfim, colocado,
do valor é aquele valor que vem. Não tem muito o que fazer. Então, ali é mais uma questão de lei também. Ok, pessoal? A lei complementar 101 destina um percentual. Esse percentual é a nossa autonomia financeira. Mas quer dizer que então a gente não sofre controle nenhum, professor? Sofre, olha só. Tem controle externo, sim. Obviamente que o MP não é um órgão suprainstitucional, suprapartidário ou, obviamente, sem controle, descontrolado. Nós temos um controle externo que é feito pelo Tribunal de Contas do Estado e também feito pelo Poder Judiciário. É um controle externo que nós sofremos. E esse controle externo, vejam, o TCE, ele fiscaliza, obviamente o PGJ, que está fazendo a implementação financeira, ele faz uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Quem fiscaliza o Ministério Público é o Tribunal de Contas do Estado. O controle externo, ok? Então, pode cair na sua prova que o MP não sofre nenhum tipo de controle. Está errado, sofre controle externo do TCE, por exemplo. E o controle do próprio judiciário. Porque o judiciário, como é que ele controla? Ele controla por meio de decisões. O MP pede uma coisa, o judiciário vai e não dá. É uma forma de controle. O MP pede para prender, o MP pede mandado de busca, o MP pede lá numa ação penal a condenação e o judiciário não dá. Por meio da decisão, ele faz o controle externo. Então, o Poder Judiciário também faz o controle externo, só que por meio de decisões judiciais. Então, nós temos um controle externo feito pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário. Vem cá. Professor, mas a prova caia desse jeito? Sim. Vocês vão ver que na parte de teoria geral do MP é uma prova bem tranquila, gente. É bem tranquilo mesmo. Igual você vai fazer o AB, quem já fez. Quem já fez o AB, se você ler o código de ética da UAB, você não acerta tudo? É a mesma coisa aqui. Se você ler a Lei Complementar 34 de 94, você vai acertar tudo. Eu peguei, obviamente, os principais pontos, depois eu vou na lei e algumas temáticas mais relevantes, mas aqui, controle externo, TCE, Poder Judiciário. Autonomia institucional, administrativa, funcional e financeira. Isso aqui, gente, está na lei, isso aqui é o que cai. Porque isso é fácil. Pode ser que não tenha muita questão de teoria geral do MP, pode. Mas as questões que tiver lá, você tem que acertar, gente. Porque são questões que basta você ler a lei complementar, ou ver essa aula. De tudo que vocês estão estudando, constitucional, penal, processo penal, administrativo, esta é a matéria mais tranquila. Teoria geral do MP é a mais tranquila. Tem que saber essas coisinhas bobas. Princípios institucionais, não se confundem com garantias institucionais. São essas coisas que vocês precisam saber. É isso que cai. Então, fazer uma boa prova, fechar a parte de teoria geral do MP para ter pontos, para não perder no grupo, para que, enfim, não perder a média. É importante, é desse jeito que cai, é fácil mesmo. Jogando lá. O CNMP, olha lá, o Conselho Nacional do Ministério Público é controle o quê? Intrainstitucional. Também já caiu isso em prova, olha lá. É diferente do que nós estamos falando de controle externo. É diferente de controle externo. Estamos falando de um controle intrainstitucional. O CNMP é aquele órgão que nós vamos ver a sua composição também mais à frente. Isso cai, já caiu bastante em prova do MP, a composição do CNMP. Olha que questão boba. Olha só, gente, vem cá. Composição de um órgão. Quantos membros tem? O que ele faz? Ridículo isso. Mas cai, questão dada, tem que acertar. E quem nem lê isso? Pô, quem não lê isso e às vezes erra também uma questão complexa de penal, não vai passar. Então,
tem que conhecer isso aqui para ter a média, para conseguir questão fácil, para pontuar. E se tiver que errar uma questão muito difícil de penal, você não vai errar, já te falei, você está tendo aula aqui com a gente. Tem a minha apostila, aquela apostila eu falo, é importante, a apostila de penal, parte geral e parte especial, eu fiz para MPMG, olha só, já falei aí para vocês a apostila. Então, tem aí essa temática fácil para você angariar pontos. E composição do CNMP, facílimo. Por que ele é um controle intra-institucional? Porque ele não faz um controle externo. Nós não podemos entender que o CNMP é um controle externo. O controle externo é Judiciário e TCE. Ele é um controle intra-institucional porque ele vai dentro do MP fazer a correição, fazer a fiscalização administrativa. É uma questão muito mais administrativa, essa do CNMP, do que puramente algo financeiro, contábil, de decisão. A nossa corregedoria, ela sofre, no bom sentido, uma fiscalização do CNMP. Porque senão a corregedoria ficaria sem qualquer controle. Ela controla internamente os membros e não sofre controle feito pelo CNMP. Então, olha lá, é um controle intra-institucional. Ok? Um controle intra-institucional. Muito bem. Olha só, princípios também relevantes dentro do MP. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, olha só os princípios. Nós temos a autonomia e nós temos também princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Isso aqui cai muito, tá, gente? Essa e essa são as mais comuns. Então, olha só. Isso aqui, muito cobrado. Vou colocar de vermelho aí, muito cobrado. Não é uma questão fácil, hein? Pois é, e cai. Na Defensoria Pública também cai isso. Defensoria Pública, eles também têm lá a teoria geral da Defensoria. Muito cobrado. Muito cobrado. Ok? Então fique atento aí que pode cair de novo. O que é a unidade? Olha a unidade aí conceituada para vocês. Órgão único integrado por promotores e promotoras de justiça e sob a direção de um único chefe. Um único chefe que é o PGJ. Nós temos então um chefe só que orienta, dirige a conduta dos promotores e promotoras de justiça. A ideia de unidade é essa. Isso é tão interessante, a questão da unidade, que quando o membro do MP atua, ele não representa, ele apresenta. Você já deve ter ouvido falar nisso. O que quer dizer isso? Ele não está representando o MP, ele é o próprio MP. O próprio MP. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for atuar, seja pedindo prisão, seja pedindo, enfim, o mandado de busca, fazendo qualquer atuação. Por quê? Porque quando nós estamos atuando, nós somos ali o próprio Ministério Público. A gente representa todos os promotores de justiça. Quando eu atuo na minha comarca, lá em Sabará, por exemplo, onde eu sou promotor de justiça, eu estou representando todo o MP em Sabará, o colega de Valadares em Valadares e assim por diante. Então, ali não é uma representação, é o próprio MP. Então, a gente apresenta, quando estamos atuando, o jurisdicionado, ou aquele que cometeu um ilícito qualquer, enfim, está precisando do MP, ele olha para mim e enxerga o próprio Ministério Público. Então, unidade, essa é a ideia. É um órgão único integrado por promotores sob a direção de um único chefe. E aqui nós temos um detalhezinho que já caiu em prova, essa questão.
Então, olha só, cuidado, porque já caiu. Plano Geral de Atuação, tá, o PGA, prepondera quanto à independência funcional. Porque muita gente fala, o MP, o promotor, ele faz o que ele quer. Sim, de acordo com a sua consciência e dentro dos ditames da lei, sim, ele é independente. Mas ele tem que seguir uma linha de atuação. Porque eu posso ter um promotor de justiça que, se baseando na sua independência funcional, ele vai atuar de encontro contra o plano geral de atuação feito pela instituição, pelo PGJ. Então, aqui é uma questão que já caiu em prova, olha só, o plano geral de atuação prepondera em relação à independência funcional. E essa questão foi muito boa porque foi uma questão que um promotor de justiça, se valendo da sua independência funcional, deixou de seguir o plano geral de atuação. O plano geral de atuação do ano, por exemplo, qual foi? Atuar em questões ambientais. Temos que ter muito cuidado com as barragens, essas famosas barragens da Vale, Mariana, Brumadinho e assim vai. Temos que tomar cuidado com as barragens, temos que implementar essas medidas em relação às barragens, temos que, enfim, fazer tudo o que for possível para combater crimes ambientais e possíveis ilícitos ambientais civis cometidos pelas mineradoras. Aí esse promotor falou, que? Nem vou ficar fazendo nada aqui na área ambiental, vou deixar isso de lado. Minha independência funcional, eu vou trabalhar só com furto, roubo, homicídio, tráfico. Isso aqui, gente, está errado. Claro que ele vai sofrer alguns problemas na corregedoria, mas a questão é, nessa questão, perguntou, o que preponderava? A sua independência funcional, e ele vai atuar só no criminal mesmo e dane-se o resto, ou o plano geral de atuação? Questão boa, olha lá, o plano geral de atuação prepondera, ok? Cuidado, prepondera quanto à independência funcional. Muita gente acha que a independência funcional ela é absoluta. Atenção, não é absoluta. Ok? Não é absoluta. Nós vamos ver o que vem a ser independência funcional, mas já adianto que, perante a unidade, prepondera a unidade. É o exemplo da prova, que tinha lá uma questão envolvendo o plano geral de atuação. E o que vocês estão percebendo, pessoal? Que eu estou sempre trazendo questões da prova do MP-MG. Insisto, não vou trazer MP-RJ, MP São Paulo, assim por diante, MP-MG. Indivisibilidade. Que princípio institucional é este? Seus membros podem ser substituídos uns pelos outros sem prejuízo. Sim, aqui a noção de presentar, quem estiver ali atuando é o próprio MP. Então, seus membros podem ser substituídos uns pelos outros sem prejuízo. Seus membros podem ser substituídos uns pelos outros sem prejuízo. Férias, compensações, licenças. Então, se eu tiver, por exemplo, eu, enquanto promotor, tenho que tirar uma férias. Tenho que tirar férias, compensação porque eu trabalhei em final de semana ou alguma licença qualquer. Tem algum prejuízo? Nenhum. Sem prejuízo. Essa é a ideia da indivisibilidade. O Ministério Público não para quando eu estiver de férias ou quando eu estiver de compensação e licença. Outro membro, o meu substituto legal, irá atuar na minha função ministerial. Então, a indivisibilidade, leia-se, os membros podem ser substituídos uns pelos outros, sem prejuízo. Podem ser substituídos uns pelos outros, sem prejuízo. E, por fim, a independência funcional, que eu praticamente já expliquei, quando eu falei da unidade. Inexiste hierarquia funcional.
Não há. Vejam. Eu sou procurador de justiça. Eu atuo perante os desembargadores no TJ. Eu estou mais forte, eu sou maior que o promotor de justiça. Não existe hierarquia funcional. O promotor é a autoridade máxima do MP naquela cidade e o procurador de justiça no Tribunal de Justiça. Obviamente que eu posso ter que pedir algo para o procurador de justiça via um parecer lá no TJ, HC, assim vai. Mas eu não estou subordinado a ele. Ele não manda em mim, ele não fala, prende, faz. Atenção, olha lá, não há hierarquia funcional. Inclusive, nem o PJJ. Se a gente for olhar, aqui na unidade, olha aqui em cima, só para você ver, a direção é dada pelo PJJ, a direção. Mas não há hierarquia funcional. O PJJ me ligou lá falando assim, doutor Cristiano, faz isso, 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 alivia para fulano de tal. A par de estar prevaricando, ele não pode fazer isso. Então você, como promotor de justiça, promotor lá no interior, na primeira instância, você vai ser independente funcionalmente falando. Obviamente, tem que seguir o plano geral de atuação. Tem que seguir, já falei, foi questão de prova. Mas a independência funcional, se você vai pedir condenação, vai pedir absolvição, isto é independência funcional. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nós temos que obedecer isso aqui, né, gente? É o direito, né? Obviamente, tem promotor que é extremamente totalitário, né? Obedece só à consciência, né? Consciência totalitária dele. Não, tem que obedecer ao direito, Constituição Federal, Código Penal, Código Civil e, obviamente, também à consciência. Aí a Deus, se ele for temente a Deus. Eu, porventura, sou. Eu sou, mas o Estado é laico, então depende. Tem uns que vão ser, tem outros que não. Agora, formalmente falando, é obedecer ao direito e à sua consciência. Tranquilo, pessoal? Então, independência funcional. Logo, estes são os princípios, unidade, indivisibilidade e independência, e as autonomias que nós já vimos. Na sequência, vamos ver as temidas pela sociedade garantias institucionais. É isso aí, pessoal. Voltando aqui para as garantias institucionais, tema que eu já disse muito cobrado no concurso de MP-MG. Então, fiquem atentos ao que eu vou falar agora. Vou jogar lá para vocês. Garantias institucionais. Muito bem. Então, olha lá. Quais são estas garantias que muitos criticam, que muitos não concordam, inclusive, com a existência? Inamovibilidade. Esta garantia diz que ele não pode ser removido ou promovido contra a sua vontade. O promotor de justiça, ele é inamovível. Se ele quiser entrar no MP, e aí ele vai, assume uma comarca lá no norte de Minas, primeira entrância, ou entrância inicial, e fica até a aposentadoria, ele pode? Pode. Sem problema algum. Ele pode. Olha lá, não ser removido ou promovido contra a sua vontade. O membro do Ministério Público, ele só sai da comarca se ele quiser. Remoção, que é na mesma entrância, e promoção de uma entrância para outra superior. Isso é muito mais de direito administrativo. A remoção, ela é horizontal. E a promoção, ela é vertical. Ele só pode, então, sair destas formas se ele quiser. Só que eu coloquei uma exceção, porque acontece isso no Ministério Público, em algumas questões bem específicas, que ele pode sim perder esta inamovibilidade. A Lei Complementar 34 de 94, que eu já falei, vocês devem ler essa lei, devem estudar essa lei,
lá no seu artigo 214, a Lei Complementar 34, de 94, ela traz uma exceção. Como é exceção, é uma questão boa para a prova. Então, vamos lá. Artigo 214 da lei. Vamos pegar aqui. Já está no Word, então a gente vai ter que ir na mão mesmo, né? Vamos selecionar. Olha só. Remoção compulsória, ok? A remoção compulsória de membro do Ministério Público, fundamentada em motivo de interesse público, será determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público por voto de 2/3 de seus integrantes, em sessão secreta. Então, para ele ser removido de uma comarca de forma compulsória, só em casos específicos que nós vamos ver de interesse público e por 2/3 do Conselho Superior. 2/3 do Conselho Superior do Ministério Público é que devem votar pela sua remoção. Muito bem. Em que casos? 215. Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida, vamos aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. Ok, olha lá. Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da remoção compulsória nas seguintes hipóteses. Reincidência em infração punível com pena de censura. Se ele, por exemplo, tiver uma punição de censura, depois tiver outra de censura. Exposição de membro do MP a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição. Ele colocar a instituição em descrédito, mas pela sua própria conduta. Exposição de membro do Ministério Público. Olha que coisa mais ampla, né? Exposição de membro do MP a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição. Interesse público e remoção compulsória. Ele sairá, então, daquela comarca quando se tem aí uma questão envolvendo um risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da própria instituição. Ora, a questão envolvendo a instituição e seu descrédito é muito ampla, né? Seria algo como o promotor saiu dando tiro para cima na rua, saiu, enfim, fazendo algum tipo de conduta extremamente desacreditada, desonrosa, enfim, é algo mais completo, né? Esse aqui, esse inciso 2 também é uma coisa bem grande, né? Exposição a risco de descrédito, enfim. Recusa por membro do MP de atendimento ao Procurador-Geral ou ao Corregedor-Geral. E descumprimento do disposto nos artigos 111, 3, 4 e 5. Decretada a remoção compulsória, o membro do MP ficará em disponibilidade, com vedações, vencimentos e vantagens até a oportuna designação do Procurador-Geral de Justiça. A vaga decorrente da remoção compulsória será provida obrigatoriamente por promoção. A remoção impede a promoção por antiguidade e merecimento pelo prazo de 1 ano. Muito bem, então, neste caso aí, nós estamos vendo uma situação de remoção compulsória do membro e ele fica com indisponibilidade, com vedações, vencimentos e vantagens do cargo, ou seja, ele não perde as suas vantagens, enfim, ele continua recebendo o seu dinheiro, o seu salário, tal, enfim, sem problema algum. E até a oportuna designação. Descumprimento dos incisos 3, 4 e 6 do 111, vamos lá para a gente ver quais também seriam outras questões de remoção compulsória. 111. É bom ver a lei, gente? É importante ver a lei, tá? Igual eu falei,
A gente tem que pegar, dar uma lida. Estou pegando aquilo que cai, aquilo que é mais importante. Ao membro do Ministério Público é vedado exercer o comércio ou participar de sociedade comercial. Então, aqui nós estamos falando de remoção compulsória também. Exercer o comércio. Exercer outra função pública, salvo uma de magistério. Participar de leilão. Então, aqui nós estamos vendo algumas situações também que ensejam a remoção compulsória, quando ele exerce o comércio. 3, 4 e 6. Isso é o que estava lá no 214. 3, exercer o comércio. 4, exercer outra função, salvo de magistério. E 6, participar de leilões, assim por diante. Vamos lá no 214. Tá ruim aqui porque está no Word, né? Bom. É 3, 5 e 6, né? 3, 5 e 6. Na verdade, é o 3, 5 e 6, não, 3... Opa. 111. 3, 5. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação, afastamento para exercício de cargo eletivo. É o 3, exercer o comércio político-partidário, e 6, participar de leilão. Ok. Então, essa questão aí, pessoal, é uma questão bem, assim, excepcional, mas pode acontecer. A tal remoção compulsória, só que tem que ter o voto de 2/3 dos seus integrantes. 2/3 dos integrantes do Conselho Superior devem votar pela remoção compulsória. A questão que pode ser cobrada na prova, que eu acho mais, enfim, ampla, apesar de ser bem abstrata, né, é essa: exposição do membro a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição. Bom, isso aí, ao meu ver, é algo bem abstrato, bem, enfim, genérico, mas se tiver uma para cair, é essa daí. Esse descumprimento do artigo 111 é mais uma questão fechada, escondida, né? 3, 5 e 6, questão bem escondida, questão bem fechada aí, 3, 5 e 6, igual eu falei, exercer função político-partidária, outra função pública, salvo lá a de magistério, e não atender aos chamados da corregedoria. Então, também tomar cuidado aí com estas questões. Muito bem, visto isso daí, estamos vendo que quando nós vamos trabalhar a Lei Complementar 34 de 94, a lei em si é relevante, então quero que vocês dêem uma olhada nesta lei, tranquilo? Vitaliciedade. Olha lá. A vitaliciedade é importante você guardar, porque a vitaliciedade, ela só existe depois de 2 anos no cargo. Então, pessoal, 2 anos no cargo, isso tudo aí é indispensável para que ele consiga a famosa vitaliciedade. Aí ele só sai quando aposentar, ou, se ele quiser, obviamente, aposentar antes da hora. Então, aqui, essa ideia de vitaliciedade após 2 anos é importante, porque nós temos que tomar um cuidado com o membro do MP que ainda está no estágio probatório. Antes dos 2 anos, o que acontece? Ele pode ser demitido, olha lá, antes dos 2 anos. Por quê? Porque ele está aí no, vou colocar aqui embaixo, estágio probatório. Estágio probatório. Então, pessoal, nesse caso, lembrar que no estágio probatório ele não tem vitaliciedade e o Conselho Superior do MP pode não mantê-lo no cargo.
Então, tomar muito cuidado para não fazer nestes 2 anos iniciais alguma, aspas, cagada, né? Porque senão será demitido do cargo. É demissão. Não tem aqui aquela proteção da vitaliciedade. Ele pode, sim, não ser vitaliciado durante o estágio probatório. Agora, após os 2 anos, aí sim ele somente perde por sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui, esse somente é importante, e eu vou trabalhar com vocês uma questão da vitaliciedade que gera muita polêmica. Vem cá, que é aquela questão que o membro do MP comete um crime, o membro do MP comete lá uma atrocidade qualquer, mata, enfim, faz corrupção. E fala, como que esse cara não perde o cargo? Como é que ele está lá recebendo? Como é que ele está lá trabalhando? Pessoal, essa questão aí é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a vitaliciedade impede isso para ele? Impede, mas impede para todos os outros membros que são membros exitosos, que trabalham, enfim, que são honestos. Porque se eu não tivesse vitaliciedade, os membros que estão lá colocando a cara a tapa, trabalhando, fazendo aquilo outro, enfim, ora, esses membros que estão ali trabalhando dessa forma, eles poderiam estar ameaçados, assodados, e não fariam o que eles fazem. Porque se eles podem perder o cargo, aí a proteção de só perder com sentença judicial e transitado em julgado gera polêmica. Ora, o senador, o deputado federal, o senador e o deputado federal, ele só perde o cargo, só perde lá o mandato dele, na verdade, se a casa respectiva autorizar. Vocês já viram isso? É a mesma coisa com o promotor e com o juiz. Então, se ele matou, o simples fato de ele ser condenado, ele não perde o cargo. Aquela questão lá do artigo 15.3 da Constituição Federal, que fala que a sentença transitada em julgado, a sentença criminal transitada em julgado, enfim, perde os direitos políticos, assim por diante, aquela questão lá, ela é bem complicada, porque ela também não aplica a deputado e senador, porque eles só podem perder o mandato quando a casa respectiva assim votar. O promotor e juiz também, gente. E aí ele continua sendo promotor, apesar de condenado criminalmente. Lógico que vai ter, de forma paralela com aquela ação penal, uma ação civil proposta para ele perder o cargo. Vai existir uma ação civil proposta para ele perder o cargo. E ele só vai perder quando esta sentença transitar em julgado. Só quando ela transitar em julgado que ele vai perder o cargo. Isso daí, gente, é uma garantia institucional para ele atuar de forma livre, para ele atuar de forma tranquila. Então, o promotor, não adianta, foi condenado criminalmente, transitou em julgado, perde o cargo? Não. Tem que ter uma sentença judicial. E essa sentença aqui é cível, ok? Não coloquei aqui, mas enfim, é uma sentença cível. Isso é uma garantia institucional do membro do Ministério Público. Guarda isso daí. Poxa, eu vou ter isso aí, depois de 2 anos vai. Antes você pode ser demitido de forma imediata pelo PGJ via Conselho Superior. Se não for aqui homologado o seu estágio probatório. Agora depois, só por meio de uma sentença cível transitada em julgado, uma ação civil pública. Uma ação civil pública, só assim. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com essas questões envolvendo a vitaliciedade. A irredutibilidade de subsídio. Esta irredutibilidade de subsídio, a gente tem que tomar um cuidado com os auxílios, porque, de fato, o subsídio nosso não pode ser diminuído. Veda diminuição. E aqui, essa questão de vedar diminuição é muito importante, porque em tempos de pandemia estão querendo propor
a suspensão ou a diminuição do nosso subsídio, promotor, juiz, porque a gente está em home office, né? Estamos em home office. Olha que questão boa para a prova. Questão boa, hein? Estamos de home office. Pode suspender o subsídio ou diminuir? Não. Isso aqui, pessoal, é garantia constitucional. Vai ter que mudar por meio de PEC, inclusive. Proposta de emenda à Constituição. Se quiser suspender ou se quiser diminuir, tem que ser por meio de PEC. Aí eu vou fazer uma lei. Não vai adiantar, a Constituição, a lei vai ser inconstitucional. Olha que questão boa aí para a prova. Em tempos de pandemia, uma questão em que se propôs a diminuição do salário do MP, via lei. Lei Ordinária Federal. Pode? Não. Essa lei vai ser inconstitucional. Teria que ser por meio de PEC. Quando não se entender, inclusive, que esta PEC, ela, se for feita, viola a cláusula pétrea. Quando não se entender que é a cláusula pétrea, aí que não dá mesmo. Então, pessoal, cuidado, eu estou aqui falando sobre essa questão da redutibilidade do subsídio, e é muito comum, até postei no Instagram, dias atrás, aí, sobre essa questão de críticas que são feitas aos promotores, juízes, servidores públicos de modo geral. Tem valorosos colegas que são médicos públicos, policiais, que estão trabalhando aí diariamente. Nós estamos em home office, nós estamos trabalhando também, e somos criticados como se fôssemos os culpados dos rombos aos cofres públicos. Nós somos os culpados, os promotores, enfim, juízes, assim vai. Ora, estamos trabalhando em home office, sim. Estamos trabalhando em home office, sim. Qual o problema? Estamos fazendo tudo. Só não está fazendo audiência, mas estamos fazendo. Tem uns que estão produzindo até mais. Eu postei isso no meu Instagram. Depois vocês entram lá, no @CrisGonzaga. Ora, isso que é uma questão falando de diminuição, olha que questão boa para a teoria geral do MP. E se vier uma questão falando que um deputado federal, via lei, projeto de lei, propôs a diminuição do salário. Lei inconstitucional, porque tem que ser por meio de PEC. Se for feita, né, é impossível por meio de PEC, se não se entender que isso é uma cláusula pétrea. Seria aqui por meio de PEC, proposta de emenda à Constituição. Porque está na Constituição Federal essa questão da irredutibilidade do subsídio. Então não pode fazer isso. Apesar de muitos falarem, vamos fazer isso, que não sei o quê. Pode, quando muito, congelar, né? Congelar, sim, não tem aumento. Mas diminuir, não pode. Diminuir, igual alguns estão querendo, tem que ser por meio de alteração constitucional. Cuidado com os auxílios, que eu coloquei aqui para vocês, obviamente. Os auxílios, eles não entram nessa questão do subsídio. Auxílios, sim, podem ser retirados. Igual nós tivemos durante um tempo, auxílio moradia. Durante um tempo, os membros do MP, da magistratura, dentre outros, receberam auxílio moradia. Isso daí não é integrado ao subsídio, isso não faz parte do subsídio. Então, o auxílio moradia ele foi retirado, outros auxílios aí, auxílio livro, enfim, pode ser retirado. Isso não viola a irredutibilidade do subsídio, até porque o nome é auxílio, ok? Então, a questão que eu acho interessante, dentro das garantias institucionais, é a inamovibilidade, salvo essa questão aí por meio do Conselho Superior, do 214, por voto de 2/3 dos seus integrantes, em questão de interesse público, aí a remoção compulsória dele, lá da comarca, sair da comarca porque ele colocou em descrédito aquela comarca, colocou em descrédito aquela cidade, mas tem que ser algo que gerou um descrédito naquela localidade por causa da sua atuação. Aí sim seria uma situação de inamovibilidade, obviamente, que tem que ser voltada para aquela comarca, não é ele, enfim, está lá bêbado na rua e é promotor de justiça, mas em outra cidade. Não, tem que ser naquela comarca. É uma questão mais local.
aí sim ele pode ser retirado de lá, porque não tem mais clima para ele trabalhar naquela comarca. A vitaliciedade, após 2 anos, lembrando que ele só perde o cargo depois de 2 anos, por meio de uma sentença cível, transitada em julgado. Antes dos 2 anos, pode por meio da pena de demissão, porque ele está no estágio probatório. A irredutibilidade do subsídio, lembrar daquilo que estão propondo em redes sociais, eu sou contra, como, por exemplo, a diminuição do salário nos momentos de pandemia. Todos estão tendo seus salários cortados, então os procuradores, promotores também têm que ter. Ora, mas isso daí é uma questão constitucional, vai muito mais além da questão, enfim, meramente formal. É algo que é uma garantia institucional. É muito grave isso. É muito além do que a gente está pensando. É uma garantia institucional. Muitos confundem isso com privilégio, né, pessoal? Não é privilégio, é uma garantia institucional. A atuação nossa em tempos normais é muito grave. Promover justiça contra chefes de organizações criminosas, enfim, mineradoras riquíssimas. É muito complicado trabalhar contra esses entes. Muito. Então a gente precisa de garantias institucionais. E muitos não compreendem. Aí chega no momento da pandemia, vamos colocar a culpa neles. O rombo público é todo por causa do funcionalismo público. E ponto final. Não é bem assim. Em tempos normais, o que se produz é muito. E mesmo em tempos anormais, nós estamos produzindo. De forma melhor, mas estamos em home office, mas estamos, às vezes, produzindo até mais processos, estamos atuando até mais. Então, cuidado aí com as garantias institucionais. Garantias, princípios, ok? Não confundir. Isso aí tem na nossa lei? Tem na nossa lei. Vamos voltar lá para o início, já para a gente ver. Olha só. O Ministério Público, a instituição permanente, ou seja, não pode acabar, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. São princípios institucionais do MP: unidade, indivisibilidade e independência funcional. E nós falamos aí da autonomia funcional, administrativa e financeira, olha lá, que é a autonomia institucional. O que ele faz? A autogestão, praticar atos próprios de gestão. O que eu coloquei nos slides, gente, é basicamente o resumo disso, tá? Eu expliquei. O slide eu estou explicando, porque senão eu vou ficar só lendo a lei com vocês. E alguns pontos eu vou ler, mas o slide também explica e fixa. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional administrativa do pessoal, elaborar suas folhas de pagamento, adquirir bens e contratar serviços, propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos, prover os cargos iniciais de carreira, promoção, remoção, prover os cargos iniciais de serviços auxiliares, atos de aposentadoria, exoneração, enfim, atos de concessão, organizar suas secretarias, elaborar regimento interno, exercer outras competências. Então, aqui, pessoal, só para vocês verem, nós estamos diante da autonomia institucional, que tem eficácia plena e executoriedade imediata. Obviamente, ressalvado aquilo que depende do Legislativo e do Judiciário. Mas esses atos são atos de eficácia plena e executoriedade imediata. Muito bem, proposta orçamentária própria, também já falando, os recursos são próprios, ok. Tem a fiscalização contábil, patrimonial e assim por diante, olha lá, ficará a cargo do TCE, fazer a legalidade, legitimidade, economicidade. Inclusive, isso aqui é princípio constitucional. Lá na Constituição Federal tem esse princípio na parte da Constituição Econômica, do artigo 173 em diante. Tem lá, que é feito pelo Poder Legislativo, sistemas de controle e, obviamente, o TCE. Ó, aqui, as contas serão julgadas pelo Tribunal de Contas, ok? Então, nós estamos subordinados apenas a esse controle externo. Essa primeira parte da matéria está toda aqui nesses artigos 1º e 2º que vocês viram aí comigo. A parte de organização e assim por diante, isso aqui, obviamente, eu vou saltar,
mas só para vocês verem, né, dá uma lida depois, o MP de Minas tem Administração Superior, que é a PGJ, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, Corregedoria Geral, a Administração, Procuradorias e Promotorias, tem o PROCON, ok? Lembrar que nós temos isso aqui em Minas, isso aqui é muito importante, não são todos os ministérios que têm isso, o Ministério Público de Minas tem o PROCON, MG, PROCON SP também tem, que eu me lembre, mas não são todos. Então, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor é um órgão de administração do MP, ok? Do MPMG. Então, isso aqui é importante porque é nosso. De execução, Procurador-Geral, Conselho Superior, Procurador de Justiça, Promotor de Justiça, Jurdecon, olha lá, Junta de Recursos, Junta Recursal do PROCON, os auxiliares, CAL, Comissão de Concurso, Centro de Estudos, CEAF, onde vocês vão depois de passar para ficar um tempo lá aperfeiçoando, para depois ir para as comarcas, se Deus quiser. Órgão de apoio administrativo estagiário. Então, isso aqui, gente, é mais para vocês verem. Costuma cair em prova fechada, mas bem tranquilo. Chamando a atenção para esse aqui que cai sempre, PROCON-MG, que é órgão de administração. E a Junta Recursal é o órgão de execução. Esses dois que têm caído mais. Eu vou trabalhar com vocês uma questão que, inclusive, foi debatida recentemente na Suprema Corte, que é a questão do promotor natural. Professor, mas isso daqui tem importância para a teoria geral do MP? Pois é, enquanto eu preparava essa aula, olhava para o grupo dos examinadores, eu vi que tem sido muito comentado dentro do próprio MPMG esse problema do promotor natural. Isso aqui pode sim, é uma questão que está dentro de teoria geral do MP e que pode ser sim cobrado. Já se cobrou muito o juiz natural. Promotor natural pode ser cobrado? Com certeza. Essa questão do promotor natural também pode ser cobrada. Essa questão aqui é algo fatal se você for trabalhar o caso envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro e os integrantes do Ministério Público Federal, que lá conversavam entre si para fazer a investigação. Isso aqui viola a imparcialidade, isso aqui é óbvio, uma questão muito serena e muito tranquila. O Supremo, inclusive, já decidiu nesse sentido. A outra questão é a escolha do promotor para aquele caso. Como nós também não podemos eleger um juiz para o caso, nós também não podemos eleger um promotor ou um acusador. Obviamente que não. Então, em razão desta pertinência temática com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu achei por bem ressaltarmos a ideia do promotor natural. Vamos lá? Primeiramente, o princípio do promotor natural, artigo 553, diz que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E aí, aqueles que primeiramente duvidam da existência do princípio do promotor natural, o artigo 5º, 53, ele diz: ninguém será processado nem sentenciado. Sentenciado, obviamente, é pelo juiz natural. E para aqueles que duvidam que existe o princípio do promotor natural, ninguém será processado. Isso aqui, quem processa? Quem entra com a ação penal? O Ministério Público. Então, é sim um princípio constitucional, é sim um princípio que está na própria CF, ao expor esta CF, que ninguém será processado. Isso daí consubstancia o princípio do promotor natural. Quem pode processar é o MP, conforme artigo 129.1. Esse 129.1 é muito importante, é aquele que diz respeito à ação penal. Compete ao promotor de justiça entrar com a ação penal. Vejam que o titular da ação penal
é o Ministério Público. O titular da ação penal é o Ministério Público. Então, ele que processa, ele que é o titular, ninguém mais pode entrar com ação penal a não ser o Ministério Público. Esse é o instrumento que o promotor usa, este é o instrumento que o promotor usa para fazer justiça. Então, antes de mais nada, o princípio do promotor natural é um princípio existente, é um princípio que sim existe, é um princípio que deve ser observado. Pois bem, aí vem essa questão da Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro e os membros do MP Federal. Aqui eu quero chamar a atenção, esse caso, vamos colocar aqui, cuidado. Caso suspeição, barra incompetência, no caso Moro, nada contra, tá, pessoal? Nem contra o Moro, nem contra a Suprema, nem contra ninguém, MPF. Basicamente é uma análise e não tem como fugir. O Ministério Público certamente poderá cobrar uma questão que tenha pertinência temática com o caso Moro e suspeição. E onde que eu quero chegar com essa questão do promotor natural? Pois bem, vejam, o fato de um promotor de justiça ele escolher onde fazer a colaboração premiada, quais empresas ele vai investigar, para que isso não desloque a sua atribuição, ou para que, enfim, aquele juiz que é mais bonzinho não julgue e deixe na mão do que é mais, enfim, punitivista. Isso é, de fato, muito complicado, porque nas conversas que foram levadas a público pelo Supremo Tribunal Federal, percebe-se que há, sim, um conchavo entre eles. Professor, vamos lá, mas essas conversas, elas podem ser utilizadas? Vejam, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, é bom que se diga, ele autorizou o uso das conversas para, sim, analisar a suspeição do juiz e também a sua incompetência. Teve o caso de suspeição do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes analisou, e teve o caso da incompetência que o Fachin analisou. E os dois casos, por enquanto, lá, o que se tem na Suprema Corte, o juiz Sérgio Moro ali foi, enfim, o grande perdedor. Nesses dois casos, o que aconteceu? As mensagens, elas puderam ser utilizadas por uma questão simples. Quando elas são utilizadas, favor rei, em favor do réu, favor rei, em favor do réu, elas podem ser utilizadas ainda que sejam provas ilícitas. Porque é comum, isso é tranquilo. Na Suprema Corte, isso é tranquilo. É tranquilo que eu possa utilizar provas ilícitas em favor do réu para provar a sua inocência. O que eu não posso é o Estado usar prova ilícita para perseguir ou investigar alguém ou processar. Isso não pode. Mas o acusado, Lula no caso ali, ele pode se valer, ele pode lançar mão de prova ilícita, porque isso é para provar a sua inocência. Aí muitos estão rindo, né, professor? A inocência do Lula. Pessoal, calma aí. Vamos lembrar que no processo penal você tem a parte preliminar e a parte de mérito. Nós estamos na preliminar. Se a prova é ilícita, se há uma questão prejudicial de mérito, a gente não chega ao mérito. E não obstante, ele não pode ser considerado culpado.
Porque muitos estão pensando o seguinte: ah, que absurdo, ele é bandido e não sei o quê. Isso é um mérito. Você está falando que ele é bandido, é um mérito. Mas as regras do jogo, processualmente falando, ele foi processado dentro ali das balizas legais, ele foi julgado por um juiz natural, ele foi julgado por um juiz imparcial, por um promotor imparcial, porque o Ministério Público é a magistratura em pé, já diria Roberto Lira, príncipe do júri, é a magistratura em pé. Ora, se ele é um juiz que orienta as partes, que pede produção de prova, que faz mandado de busca de prisão sem pedido, disseram que tinha isso. Se ele é um juiz que conversa com as partes e as partes começam a trocar figurinhas, e é figurinha mesmo, apesar de ser entre aspas, né? Figurinhas de rostinho, de vamos ferrar, vamos fazer isso, não tem mais imparcialidade. Violados estão os princípios da imparcialidade do magistrado, da paridade de armas, do devido processo legal, da ampla defesa. Então, se este juiz demonstrou ser isto, ele não pode julgar. Então, ele é suspeito. Daí eu poder usar a conversa telefônica obtida de forma ilícita. De fato, foi uma conversa obtida de forma ilícita. Foi. Mas esta conversa obtida de forma ilícita permitiu, possibilitou que eu encontrasse um juiz parcial que não protegesse a paridade de armas, a ampla defesa, o contraditório. Então, esse juiz é um juiz que violou os princípios básicos. Ele não pode me julgar, então eu sou presumido inocente até que outro juiz me julgue, até que outro processo seja feito nesse lugar. Então, pessoal, com isso, nós temos uma violação. E a prova pode ser usada a favor rei, em favor do réu. A segunda fundamentação que a Suprema Corte utilizou, então vocês estão anotando, a primeira fundamentação, violação de princípios constitucionais e prova a favor rei. Prova ilícita, apesar de ilícita, é favor rei, então eu posso utilizar. A segunda fundamentação é que as conversas telefônicas não foram obtidas de forma ilícita porque impera o princípio da publicidade. Entre funcionários públicos que estão conversando nos seus telefones funcionais, ora, se eu estou conversando no meu telefone funcional com outro colega promotor, procurador da República ou com o juiz, ali eu estou tratando o público. E no público não impera o secreto, o segredo, as sombras, as cinzas. No telefone público, e o telefone era funcional, eles disseram que era funcional, eu não posso ter segredos. Então, as conversas não estavam acobertadas pelo sigilo porque estavam conversando entre si as autoridades. E pior, elas estavam cometendo delitos porque estavam orientando, estavam fazendo abuso de autoridade. Então não impera mais o segredo. Em uma situação em que nós temos conversas que bem demonstram algo ilícito. Orientar procurador da República, orientar testemunha, enfim, isso aí é ilícito, então não impera mais publicidade. A1, porque a prova ilícita é favor rei. A2, porque nós estamos diante do princípio da publicidade. Não era telefone particular, porque se fosse telefone particular, tudo bem, eu poderia falar do sigilo. Mas um telefone no público, o que o público faz tem que estar publicizado. Então tem que estar publicizado aquilo ali. Não podemos deixar de forma ampla essa questão. Muito bem. Então, em razão disso, em razão desta questão que vocês estão vendo aí, o que acontece? A prova foi utilizada e eles então anularam. Quanto ao promotor natural, eu posso usar tudo o que foi dito em relação ao juiz. A suspeição do juiz se estende ao promotor porque ali, claro que em menor proporção, ele deveria ser imparcial, ele deveria zelar
pela ampla defesa, porque ele é promotor de justiça, ele é custos leges, ele tem que zelar pela ampla defesa, ele não pode zelar pela ampla acusação. Não existe princípio da ampla acusação. E mais, pessoal, outra questão que eu acho relevante a gente falar aqui, é que a incompetência ali também existia, e a incompetência do juiz também vai se estender para uma ausência de atribuição para aquele promotor. O promotor que deveria ter atuado segundo o Fachin é o promotor do Distrito Federal e o juiz do Distrito Federal, e não o juiz Moro de Curitiba e a Força-Tarefa de Curitiba. Por quê, professor? Porque nós estamos diante de uma situação que o juiz Sérgio Moro ele julgou tudo o que aconteceu no Brasil. Todas as corrupções que ocorreram no Brasil, o juiz Sérgio Moro julgou. Foi uma competência chamada pelo professor Auri Lopes de competência esponja, como se ele estivesse ali enxugando tudo, pegando tudo. Isso não é possível. Tanto é que, nessas conversas também se percebeu que quando aparecia uma empresa pública ou uma outra linha de investigação que pudesse deslocar a competência do Moro para Brasília, eles não investigavam. Eles não aprofundavam. Nas conversas nós tivemos isso. Numa situação em que poderia ser deslocada a competência para outra vara em outra unidade federativa, não se continuava. E uma conversa do Ministério Público Federal também mostrou que surgiu uma possível delação premiada envolvendo um outro ente, mas que era de Brasília, eles não continuaram, porque eles queriam deixar lá em Curitiba e pegar aqueles que lá já estavam. Isso daí, pessoal, bem demonstra que não existia um promotor natural. Eles mesmos estavam escolhendo o que iriam julgar, o que iriam processar. Ali, basicamente, é uma escolha arbitrária de juiz e de membro do MP. Isso daí viola o princípio do promotor natural. Ah, mas eu sei, professor, só que é difícil demais de investigar isso na prática, não sei o quê, papapá. Pessoal, eu sei disso, tudo disso eu sei. Mas o problema é que quando isso chega ao conhecimento público, aqueles que julgam vão julgar conforme a Constituição Federal, conforme a lei. E ponto final. Eles não vão ficar julgando com base, mas é difícil demais pegar, mas que não sei o quê, mas todo mundo faz, mas todo promotor conversa lá com o juiz, etc. Eles não vão fazer isso. Eles vão aplicar a letra fria da lei, como já disse já algumas vezes o ministro da Suprema Corte. Vamos aqui aplicar a letra fria da lei. Então, pessoal, cuidado. Essa questão envolvendo o caso Moro, a suspeição se dá, obviamente, por essas conversas e, obviamente, eu posso trabalhar a ideia da suspeição também dos promotores, procurador da República. A incompetência é do juiz, mas a atribuição também, quando eles fazem a assunção da atribuição de algo que não seria dele, mas seria do membro do MP do Distrito Federal, e eles não investigam ou eles pegam para si, enfim, eles estão elegendo a si mesmo como promotor natural. Isso violaria essa ideia. Por que eu estou falando isso? Porque não são todos os membros da banca que defendem a Lava Jato. Tem isso. Alguns defendem, outros não. E se na sua questão vem algo de um membro que não defende? Pessoal, sou contra falar da Lava Jato. Então, pessoal, Suprema Corte não tem como ir contra. O pensamento da Suprema Corte, que é um pensamento nacional, um pensamento jurisdicional, esse a gente tem que seguir. E quem está dizendo que o Moro é incompetente e que o Moro é suspeito é a Suprema Corte. E os fundamentos são esses. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes estende esse pensamento. Gilmar Mendes, mas é o Gilmar Mendes, mas é a Suprema Corte. Estende esta ideia de atribuição de incompetência, suspeição de juiz promotor natural, para o membro do MP. Então, isso que eu estou falando agora é para ficar atento. Pode não cair, sim, mas se cair, a questão envolve promotor natural. A questão envolve promotor natural, atribuição, suspeição. O promotor também pode ser suspeito. Assim como o juiz é suspeito, o promotor também é suspeito. Obviamente que eu vou trabalhar muito mais a questão da suspeição do juiz, igual eles fizeram, do que do promotor ou do procurador da República. Porque dando por incompetente o juiz, já anula tudo.
Mas, obviamente, se não der do juiz, eu passo também para do membro do MPF. Ali, no caso, ao que parece, foram alegados os pontos envolvendo a incompetência e atribuição e suspeição dos dois lados, MPF e juiz federal. Então, muito importante isso aí. Ok, pessoal? São esses pontos que a decisão do Supremo trabalha, a prova ilícita que pode ser utilizada a favor do rei, as conversas bem demonstram violação a devido processo legal, ampla defesa, contraditório. E, no segundo ponto, as conversas eram por telefones funcionais, então não haveria o sigilo, princípio da publicidade. As provas foram utilizadas, anulou-se o processo do Lula, levando ele à possibilidade de elegibilidade. Outra questão que eu coloquei ali, decorre ainda do due process of law. O devido processo legal, em inglês, due process of law, também é nada mais, nada menos do que uma manifestação do princípio do promotor natural. Devido processo legal. Essa é a ideia de devido processo legal consubstancia-se também a ideia de promotor natural. Falei com vocês, isso aqui deve ser cobrado na prova. CNMP, composição e aspectos constitucionais. Já caiu muito em prova do MPMG, então fiquem atentos a isso aqui. A questão da composição e dos aspectos constitucionais deste famoso conselhão estão lá no 130A da Constituição Federal. Então vamos lá, agora eu vou pegar para vocês Resolução 81 de 2017, já está aberta aí, nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Peguem essa resolução também. Duas dicas que eu já dei. Ler a Lei Complementar 34 de 94 e também a Resolução 181 de 2017, ok? Leiam isso aí. Bom, vamos pegar a Constituição Federal. Lá no seu artigo 18A. 18A é Código de Processo Penal, que estou com isso na cabeça. Acordo de não persecução penal. Então vamos lá. 130. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo... Então, vejam, o Conselho Nacional do MP, que perguntinha boba de prova, é composto de quantos membros? Olha aí, 14. Nomeados por quem? Pelo Presidente da República. Para um mandato de quanto tempo? 2 anos. Admitida uma recondução. E aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, quem escolhe é o presidente, mas tem que ter uma aprovação pela maioria absoluta, 14 membros. Quem compõe os 14? Olha lá. O PGR, Procurador-Geral da República, que o presídio. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. 3 membros do Ministério Público dos Estados. Então, nós temos 3 membros dos MPs estaduais. Lembrando que quem escolhe esses 4 membros e esses 3 membros, Presidente da República. 2 juízes, indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então, é uma composição bem heterogênea, porque estamos pegando de determinados órgãos e poderes distintos,
mas ao mesmo tempo bem representativa. O que fazem? Vamos lá. Os membros do Conselho Oriundos do MP serão indicados pelos respectivos ministérios públicos, na forma da lei. Compete ao Conselho Nacional do MP o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. Então, controle administrativo e financeiro. E ver se os membros estão cumprindo os deveres funcionais. Então, vejam, atuação administrativa e financeira e cumprimento dos deveres funcionais. O que ele tem que fazer dentro desse controle de atuação administrativa e financeira e do cumprimento dos deveres? Zelar pela autonomia funcional e administrativa do MP, podendo expedir atos regulamentares. Um desses é essa resolução aí, olha lá, Conselho Nacional do MP. Essa é a mais importante para a prova, ok? Já está aí, peguem ela. Igual eu falei para vocês, a aula aqui é muito de orientação também, tá, pessoal? Orientar vocês a estudarem, orientar a ler os diplomas. Porque se eu não oriento, você não sabe nem por onde começar. Valeu o quê? Só aqui o 130A? Valeu o quê? Ah, eu vou ler o que eu estudo para magistratura, eu vou aplicar aqui no MP. Vai tomar tinta, é totalmente diferente. Então, essas dicas aqui que eu estou dando são dicas que vão resolver. Se cair a questão, você vai acertar. Zelar pelo observando do artigo 37. Que trata sobre os princípios administrativos, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do MP, rever os atos, receber e reconhecer reclamações contra membros de órgãos do MP, inclusive serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição. Lembrando que quem vai analisar a questão correcional e disciplinar é a Corregedoria. Ele pode avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Obviamente que isso daqui só pode ser em situações que a Corregedoria não atuar. Aí ele vai, então, avocar processos em curso e determinar a remoção ou disponibilidade. Rever de ofício, mediante provocação, processos disciplinares de membros do MP da União e dos Estados, julgados há menos de um ano. Rever, então, de ofício ou provocação. Elaborar relatório anual. O Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional. E aí vai caber o que esse corregedor? Receber reclamações e denúncias relativas aos membros, exercer funções executivas, requisitar e designar membros do MP, delegando-lhe atribuições, requisitar servidores. O presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao Conselho. Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do MP para receber reclamações e assim por diante. Nós também temos as nossa ouvidoria. Então, basicamente, vocês estão vendo que é uma questão administrativa e financeira, a atuação do CNMP. Ele não tem função jurídica. E podem falar, tem função jurídica? Não, não tem função jurídica. Então, aqui, tranquilo, 130A conheceu, são 14 membros, aprovados pela maioria absoluta do Senado. Tem aqui que ter a nomeação pelo presidente da República, 2 anos, admitir uma condução. Então, tranquilo, não tem muito o que falar dentro do 130A, é mais para vocês saberem que ele existe. E essa questão aqui, da atuação, é interessante porque, olha só, ele atua conhecendo reclamações dos membros? Sim. Inclusive serviços auxiliares? Sim. Mas essa parte da competência disciplinar e correcional, quem vai fazer prioritariamente é a Corregedoria, porque senão passa o CNMP ser uma grande corregedoria. E a Corregedoria tem essa função disciplinar e correcional. Ele pode, se a Corregedoria não atuar bem, avocar processos em curso, está vendo? Mas aí é uma questão que só vai acontecer, e acontece muito, quando a Corregedoria está sendo silente, está sendo benevolente, que não é o comum. Aí ele avoca processo, para então determinar a remoção ou disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada sempre a ampla defesa. Então, pessoal, essa questão aí do CNMP está bem tranquila.
O que eu quero trabalhar dentro do CNMP é agora a Resolução 181 de 2017, quando trata o PIC, Procedimento Investigatório Criminal.